Bom, vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo, dessa sequência de vídeos, né? Esse é o primeiro deles, é trazer o debate sobre a concentração de renda entre 1960 e 1970, uma parte ali do período militar, né? É trazer o debate sobre a concentração de renda brasileira no período pós-golpe, né? Pós-golpe de 64. Como derivada da gestação de um modelo de crescimento, como a gente já discutiu, perverso, né? As referências são o trabalho do Langoni, né, de 1973, traz a visão clássica do regime, né, a interpretação oficial do regime, e a segunda referência é um texto para discussão do Instituto de Economia da Unicamp, de 2015, do Baroni, do Pedro Paulo do Matos, que faz uma síntese do debate, traz as contribuições aqui de diversos autores clássicos, contribuições essas que estão sistematizadas no livro do Tolipan e do Tinelli, a controvérsia sobre a distribuição de renda e desenvolvimento no Brasil. Né? Traz as contribuições do Hoffman, do Fischlow, trabalho da professora Maria da Conceição Tavares, que relaciona distribuição de renda, dinâmica de acumulação a partir de uma lógica Kaleckiana e keynesiana. Traz o trabalho do Baixa também, isso a gente vai discutir a contribuição da professora Conceição em um outro vídeo, né? Mas antes da gente entender o debate em si a respeito da concentração de renda, né? A ideia é a gente entender um pouco o contexto político desse debate, né? A gente tem que entender que, como já discutimos, há a gestação de um modelo de crescimento perverso imediatamente ali pós-golpe. A ideia, a ideia é, a ideia é interromper o que a direita golpista colocaria como um avanço do período vermelho, um avanço do trabalhismo, um avanço do modelo de desenvolvimento nacional desenvolvimentista amparada no sindicalismo, amparado no trabalhismo. Vale entender o contexto ali da Guerra Fria, né? Então, a ideia com esse modelo, com esse golpe, como a gente já discutiu, é interditar reformas democráticas e nacionais, né? Que estão ali materializadas nas reformas, na busca, nos anseios por parte da população, na ampliação dos direitos civis, na ampliação da cidadania por meio das reformas de base. O golpe vem como uma reação muito forte a esse movimento e busca superar o trabalhismo, superar o suposto perigo vermelho no contexto da Guerra Fria, interditar essas reformas e colocar o trabalhador no seu devido local. Então, a ideia é construir um novo modelo de crescimento, um novo modelo que potencialize a acumulação, como a gente já discutiu, rebaixando os custos salariais, fazendo com que a maior parte do excedente, uma parte ainda maior do excedente, seja acumulado pela classe capitalista. A ideia é que esse maior potencial de acumulação levaria a um maior incentivo ao investimento, um incentivo a uma maior taxa de poupança, que gestaria então um modelo de crescimento que contornaria a escassez de poupança do Brasil, leitura do regime, e além disso interromperia quaisquer agitações associadas a esse perigo vermelho, a esse avanço do trabalhismo. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender o debate sobre a concentração de renda na década de 60 e 70. Né? Ou seja, a concentração de renda vai ser um elemento central da dinâmica de acumulação no período militar, com ênfase ainda maior
no período do milagre econômico, entre 68 e 73. Estamos falando aí do período, basicamente, ali do período Costa e Silva e depois, um período que é curto, né? E depois do Médici. Só que para a gente entender como os indicadores de concentração de renda com uma piora muito grande no período se sustentam, a gente tem que entender que toda essa funcionalidade da concentração de renda para o crescimento, sentido teórico, econômico, né? Quando materializada historicamente e politicamente, ela vem acompanhada de uma forte repressão. Ou seja, essa lógica muito bem articulada, apesar de perversa, teoricamente, só é viável num cenário de grande repressão, forte repressão, de ampla repressão, de repressão em escalada. É nesse sentido que a gente precisa entender os impactos do crescimento perverso na concentração de renda. Né? O que a gente observa? Né? Desde lá do Castelo Branco já começa a haver uma institucionalização do aparato repressor. Né? Você vai desarticulando quaisquer possibilidades de contestação das forças por parte das forças opositoras ao regime, por parte das frentes mais progressistas da sociedade, né? Você vai desarticulando por meio dos atos institucionais a representatividade política, desarticulando e proibindo os partidos políticos, criando uma oposição consentida, desarticulando quaisquer processos democráticos, já tem a criação ali do SNI, né, coordenado pelo Golbery, tudo baseado numa lógica da doutrina da segurança nacional, alinhada com os Estados Unidos na Operação Condor. Então, a ideia é você criar diversos instrumentos de repressão. Por que eu estou fazendo essa discussão? Porque esses instrumentos e essa institucionalização vão ser centrais para viabilizar a continuidade desse crescimento num cenário de grande concentração de renda. Só é possível com muita opressão. Eu tenho ali o avanço institucional, desde lá do Castelo Branco, a criação dos inquéritos policiais militares, a perseguição a quaisquer potenciais inimigos reais ou imaginários do sistema. Tudo isso vai avançando, vai fazendo com que eixos centrais das forças opositoras ao regime sejam completamente desarticulados, principalmente o movimento sindical e o movimento estudantil, né? Ou seja, eu vou desarticulando eixos de busca por questionamento por parte da sociedade, né? Isso desde lá já do Castelo Branco. No Costa e Silva, como vocês sabem bem, um representante da linha dura, né? Um general gaúcho, estereótipo quase assim de um ditador do terceiro mundo, da República das Bananas, né? Um militar historicamente já vinculado desde lá do tenentismo a movimentos políticos, todos os grandes movimentos políticos nacionais, está nesse emaranhado do debate político brasileiro dos anos 30 até o período do golpe, né? Ele assume, escancarando de uma vez por todas, isso vai ter uma proporção ainda maior no Médici, né? Mas o aparato repressor, né? Com o ato institucional número 5, com o AI-5 ali de 68, apesar de alguma maneira o Costa Silva fazer alguma sinalização no primeiro momento, ou tentar passar a ideia de que traria alguma liberalização no sentido de caminhar para a democratização, ele faz exatamente o contrário. A lógica do regime é sempre se fechar, né? Então, um fechamento total ali, em 1968 com o AI-5, né? O episódio clássico, né, do vice-presidente Pedro Aleixo, na reunião de debate sobre a promulgação do AI-5 na cúpula do governo, né? Pedro Aleixo, como vocês sabem, se direciona
logo depois, um interlocutor pergunta a ele, né, por que ele tinha sido oposição ao AI-5, né? Ele desconfiava das mãos honradas do presidente, né? Ele falou, das mãos honradas do presidente não, mas desconfia do guarda da esquina, né? Ou seja, a ideia de que a institucionalização da tortura, da repressão como sinalização opressora do regime poderia ter proporções ainda maiores quando chegasse na ponta, né? No outro lado, né, num outro espectro, né, dessa discussão, tem até gravações, né, desse momento, Delfim Neto, ministro, jovem professor Delfim Neto, ministro da Fazenda, né, se posiciona a favor, né, do AI-5 e, além disso, ainda coloca para o Costa Silva que, na verdade, se fosse ele, ele iria, inclusive, além, né, do AI-5, das medidas que estão ali propostas no AI-5, no sentido de aumentar a repressão. Tem-se um fechamento do Congresso, uma desarticulação completa de qualquer medida contestatória no primeiro momento, né? Há uma institucionalização da censura prévia à imprensa, o aumento da perseguição a artistas, a estudantes, o direito de habeas corpus é cassado, né? Então você tem um fechamento total do regime. Esse fechamento vai ser ainda maior, aprofundado ainda mais no Médici. Costa Silva fica pouco tempo, cerca de 2 anos no poder, sofre um AVC, substituído pelo Médici ali em 69. E o Médici, que também gaúcho, amigo do Costa Silva, já com um perfil bastante diferente, um perfil não historicamente vinculado ao grande debate, às grandes questões do debate público brasileiro, nos quais as Forças Armadas sempre estavam presentes, né? Mas um oficial de razoável descrição, não por posições de destaque, de grande destaque nas Forças Armadas até então, né? É bastante discreto, só que ele, na verdade, assume esse caráter repressor, tudo isso para entender o debate sobre a concentração de renda, né? Ainda mais forte do que aquele presente no Médici, né? O Médici tem um certo titubear, digamos assim, não vou dizer moral, mas envergonhado em uns pontos dessa repressão, né? Na medida em que isso é possível, claro que fazer esse tipo de julgamento é muito complicado, né? Agora, no caso, em termos relativos, né, pessoal? No caso do Médici, a gente vê que você tem um aprofundamento sem qualquer tipo de pudor ou de freio moral para ele, né? Nesse sentido, acaba restando as forças nacionais que buscavam reformas nacionais democráticas, né? As forças progressistas, as forças de esquerda que se opunham ao regime, só resta a oposição, qualquer tipo de oposição vai sendo crescentemente ilegal, né? Você tem ali o Congresso da UNE, em 1968, em Biúna, que ele é desarticulado, prisão generalizada dos estudantes, né? Você vai desarticulando toda a possibilidade de atuação no movimento estudantil, né? Isso vai levando a reações. Um episódio interessante, você vai tendo uma escalada da reação. Episódio interessante é a passeata dos 100 mil, ali em 68, onde o regime já começa a ficar mais, digamos assim, alerta quanto às reações da sociedade a um modelo extremamente perverso e concentrador de renda, com benefícios basicamente por topo da pirâmide, né? Passeata essa dos 100 mil, que é resultado de um conjunto de acontecimentos que derivam lá numa manifestação da Universidade Federal do Rio de Janeiro para melhoras no restaurante universitário Calabouço, né? Onde a polícia mata um estudante secundarista que então estava lá, isso vai escalando e vai dando na passeata do 100, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, de maneira geral, há uma percepção da esquerda, das forças progressistas, que a busca por reformas nacionais
e democráticas só seria possível a partir da tomada do poder pela luta armada. A gente tem que entender também o contexto ali da época e entender que essa era uma percepção razoavelmente generalizada dos grupos de esquerda em termos globais, principalmente quando sendo oprimidos por uma ditadura muito violenta, como era o caso brasileiro. É nesse sentido que a gente tem ali no Médici, né, o avanço, ele consegue praticamente aniquilar todas as forças contrárias ao regime baseada na luta armada, né? Então ele institucionaliza por meio da Operação Bandeirantes, né, criada ali após o AI-5, com o financiamento do grande capital paulista, inclusive, né, Grupo Folha, Grupo Ultra, Bradesco, Ford, Capital Internacional também é Ford, Volkswagen, né? Ali na OBAN e no DOI-CODE, ele institucionaliza os mecanismos de repressão, né? Às forças opositoras, né? Isso ele vai desarticulando aos poucos a guerrilha rural e a guerrilha urbana, né? A Ação Libertadora Nacional, a ALN, coordenada pelo Marighella, é a primeira a ser desarticulada, né? Ali com o assassinato do Marighella em 69, depois você tem a desarticulação também da vanguarda popular revolucionária em 71, com a morte do Lamarca, né? E por fim a desarticulação da guerrilha do Araguaia, já em 74, né? Criada pelo Partido Comunista. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui nesse debate sobre a concentração de renda? Nesse primeiro vídeo, só para a gente fazer um preâmbulo sobre o contexto, né? Eu tenho uma institucionalização da repressão e qualquer forma de reação a esse contexto de crescimento mais perverso, concentrador de renda, é desarticulada. É desarticulada por meio de uma forte repressão em todas as dimensões. Tudo isso num cenário de crescimento econômico grande, período do milagre econômico, como vocês sabem, e com uma forte propaganda nacionalista, ufanista. Todo esse preâmbulo para a gente entender como que essa concentração de renda ocorre num período de crescimento, mas ela é vista pela população naquele momento. É tolhida a população qualquer possibilidade de contestação pelo fechamento do regime, principalmente ali no Médici, mas também muita força no Costa Silva e já criado antes no Castelo Branco, e tudo isso é turbinado, esse contexto, por um conjunto muito bem elaborado de política de divulgação ufanista da ideia do Brasil potência, da ideia de que esse é um país que vai para frente, é um país que ninguém segura, aproveitando-se também das conquistas esportivas, o título da Fórmula 1 de 71, o primeiro deles do Emerson Fittipaldi, a conquista do Campeonato Mundial 1970, e por aí vai, né? Então você tem comerciais muito claros, muito bem feitos para a época, né? Com jingles muito populares, muito fáceis de serem decorados, sempre com aquela ideia do Brasil potência, do ame ou deixo, agora ninguém segura, essa é uma nação que vai para frente, muito otimismo, tentando valorizar supostas características que são fundadoras da nação brasileira, que nós sabemos que é uma grande falácia, né? Aquela ideia do brasileiro cordial, do brasileiro um povo pacífico, de um povo gentil, de um povo alegre. Então é nesse sentido que a gente tem que entender os elementos políticos ali potencializados pelo regime para, de alguma maneira ou de outra, aumentar a sua validade perante a população num cenário de crescimento, mas com grande concentração de renda, onde apenas o decil mais rico se beneficia, né? Com uma tendência generalizada de concentração de renda bastante acentuada entre os 10% mais ricos e entre 1% mais ricos. Então, é nesse contexto que deve ser entendido o debate sobre a concentração de renda. Feito esse contexto, no próximo vídeo a gente
traz a visão do regime sobre a concentração de renda, né? A visão oficial sobre os determinantes da concentração de renda. No vídeo seguinte, terceiro dessa série, a gente traz as interpretações críticas, internas e externas ao regime, uma síntese. E no quarto vídeo, a gente traz especificamente a visão da Conceição Tavares sobre a relação entre dinâmica de acumulação, a partir de uma perspectiva kalekiana e marxista, e a lógica endógena da concentração de renda a partir da gestação de um modelo de crescimento que viabiliza, que tem como diretriz aumentar o consumo no D2 e avançar também no D1, mas tendo uma posição hierarquicamente inferior do D3, ou seja, a partir da lógica do consumo das classes capitalistas. Só depois isso batendo no D1 e o D3 indo a reboque. Então essa é a lógica do nosso debate sobre concentração de renda nos próximos vídeos.